Olá, que bom estar novamente aqui com você em mais um Caminhando com a Inês. São momentos da minha caminhada em que, nas minhas reflexões, eu paro um pouquinho e me ponho aqui a compartilhar com você aquilo que estava na minha mente. Bom, e hoje eu fiquei pensando em algo que muitas vezes alguns pacientes me trazem para a sessão, que é: nossa, eu ando me esquecendo muito das coisas. Nossa, eu tenho que estudar e ir para um concurso, para uma prova da escola, enfim. E eu não memorizo, eu não consigo estudar. Na hora que eu vejo, me desconectei. Bom, e aí? O que a gente pode olhar e aprender sobre nós mesmos para que, possivelmente, em um outro momento a gente possa ter menos lapsos de memória e uma memorização muito melhor? Ou seja, um registro de realidade, aquilo que se vive no presente. Bom, primeiro ponto que eu preciso então colocar aqui para você, gravar assim em meio à natureza, tem isso, né, gente? O cabelo não fica do jeito que a gente quer. Por vezes não tem uma imagem perfeita. Olha ali do lado tem uma obra. Mas eu gostei muito aqui deste lado. Então eu resolvi gravar aqui com esse fundo para você. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é: perceba um pouquinho aí na sua vida como está aqui no funcionamento da sua mente, do seu cérebro. Como é a sua conexão com presente, passado, futuro? Ai, Inês, como fazer isso? Bom, de uma forma geral, responda as seguintes perguntas. De 0 a 10, que tanto que você passa o seu dia pensando em coisas do amanhã, em coisas do daqui a pouco, preocupada com o futuro? Isso, sendo 0 nada e 10, nossa, penso o tempo todo em coisas do futuro. E da mesma forma, pare um pouquinho e perceba qual é a resposta que vem de 0 a 10, que tanto que você tem na sua mente pensamentos a respeito do presente, do agora, numa conexão com o presente. E depois faça a mesma pergunta em relação ao passado, que tanto que a sua mente traz pensamentos, traz emoções, questões relacionadas a fatos do passado. De 0 a 10, que número que vem? Bom, aí quando você faz essas 3 perguntas e deixa a sua mente te trazer um número, uma resposta. Para quem é um pouco mais controlador, um pouco mais racional e precisa de uma coisa mais exata, para fazer esse exercício, então, você pode se lembrar do dia de ontem. Ou, bom, eu estou gravando aqui, é de manhãzinha, mas se você estiver me ouvindo mais para o final do dia, no dia de hoje, quais os pensamentos que vieram à sua mente? Talvez algumas pessoas ainda vão ter dificuldade, então recorde-se das emoções. Quais emoções você vivenciou no dia de hoje ou no dia de ontem? E aí talvez a partir das emoções você consiga de alguma forma se conectar aos pensamentos. E aí, o dia de hoje eu passei muito preocupado com uma conta que eu tenho que pagar semana que vem e não tenho o dinheiro. Eu passei o dia de hoje com uma angústia imensa, e a hora que eu olho para essa angústia, é porque semana passada eu briguei com a minha mãe, ou briguei com o namorado, com o marido, ou enfim, faça aí a sua autoanálise
E perceba qual número que deu. Porque se tiver dado um número muito baixo ali de conexão com o presente e um número relativamente alto ou muito alto em relação ao futuro ou em relação ao passado, aí você tem um quadro preocupante aqui de funcionamento da sua mente. Então aqui você tem lapsos de memória, você tem dificuldade com memorização, então precisa buscar recursos para que a sua mente fique mais no presente. Quando eu faço assim é porque, perceba, o presente é esse segundo que você vivencia agora. O passado, aquele segundo de agora há pouco que eu estalei o dedo já ficou no passado. E os estalos que eu estou dando aqui para o futuro, que eu ainda vou dar, ou aquilo que eu ainda vou falar, ainda não aconteceu. Bom, a partir desse pequeno exercício de diagnóstico, talvez você consiga chegar a números para de verdade perceber que você tem um problema muito sério aqui, de como que a sua mente funciona. E sim, a nossa mente precisa ter uma boa conexão com o presente. Eu preciso, sim, viver a minha vida mais em estado de presença do que presa aqui no mental, vivenciando algo do passado ou algo do futuro que ainda não existe. Pare um pouquinho e reflita sobre isso. Estado de presença a gente tem que construir. Inês, eu não vivo nada de presença, minha mente está sempre ou no futuro ou no passado. Ok, então comece a trabalhar a presença, busque recursos. E principalmente busque aí dentro de você uma boa conexão do seu adulto com a sua criança. Inês, não sei o que é isso que você está falando. Então aqui no meu canal eu tenho uma playlist com todo o meu conteúdo de criança interior. Vai lá e aprende. Aprende a colocar o seu adulto, ou seja, o seu racional, para cuidar do seu emocional, ou seja, a sua criança, e ter uma vida melhor. Vai lá, aprenda a fazer isso. Agora, Inês, você disse que ia falar de lapsos de memória, de memorização e tal. Ok, vamos lá. O que eu quero te dizer a respeito disso? Aceite. Principalmente se você, a partir desse exercício, fez um diagnóstico de que, nossa, minha mente não fica em estado de presença. Para tudo que você está fazendo, para tudo aí no seu jeito de viver a vida e vá rever a sua decisão de vida, do modo de viver a vida. E isso que eu tô falando é algo complexo, é algo que foi construído lá na infância, junto à família, tudo aquilo que a gente viveu de bom ou de difícil. E nos faz ser a pessoa que a gente é hoje. E por vezes a gente tem a possibilidade hoje de ter uma vida muito mais leve, muito mais gostosa, mas a gente ainda está naquilo lá do passado. Ou lá no passado, quando criança, a gente aprendeu a ter a mente só no futuro. Eu preciso preciso cuidar daquilo que é do futuro. Controle, controle, controle. E aí a gente não consegue ter presença. E então, aceite os sintomas. Não adianta querer olhar para os lapsos de memória ou para a dificuldade de memorização. Esse é o problema. Não, isso é sintoma. Qual é o problema? O problema é outra coisa. E se nas perguntas que eu coloquei agora há pouco, no teste que eu coloquei agora há pouco, realmente você detectou um problema, não sei se é só aquilo, podem ter aí na sua mente outras construções. Mas se você não vivencia aqui na sua mente estado de presença, isso é algo muito adoecido.
Só aí já é um ponto de partida muito importante para você cuidar da sua conexão com o presente, porque é no presente que a gente vive a vida. Agora, lapsos de memória, dificuldade de memorização é sintoma. Não adianta eu focar no sintoma, porque a causa continua lá. Então aceite e busque aí dentro de você um modo de trabalhar na origem desses sintomas. E só uma metáfora para você entender a importância do sintoma. O sintoma ele é extremamente importante, eu preciso aprender a olhar para o sintoma e ler no sintoma o que ele está querendo me dizer. A falta de memória ou lapsos de memória, uma metáfora para a gente compreender a importância é o disjuntor da nossa casa. Sabe quando o disjuntor cai e derruba a energia da casa toda? Então, por que o disjuntor faz isso? Para que a casa não pegue fogo. Então, tem algo ali no circuito da eletricidade da casa que eu não entendo nada, tá, gente? Só sei da metáfora do disjuntor para contar para vocês, mas eu sei que se algo tiver errado ali e a corrente elétrica continuar circulando, dependendo, pode a casa pegar fogo. Então, o disjuntor é um circuito que detecta que tem um problema ali e puff, derruba a energia da casa toda, porque aí a casa não pega fogo. Então é um pequeno mal para impedir um mal maior. O sintoma de lapso de memória ou dificuldade de memorização é exatamente isso também, só que aí a casa não é a casa física, mas o cérebro, a mente, que você de alguma forma está aí congestionando, tumultuando, fazendo ficar muito mais sobrecarregado do que deveria por alguma dinâmica adoecida que você vivencia aqui na mente. Então, lapsos de memória ou dificuldade de memorização significam que o disjuntor está derrubando naquele momento a energia total, para que não pegue fogo na casa, para que você não tenha um dano maior aí no seu cérebro. Eu tenho muitos lapsos de memória, muito, mas muito mesmo. Então toda vez que eu tenho um lapso de memória, claro que é algo que eu preciso dar atenção, mas eu faço um esforço, um exercício de, aqui com o sintoma, ficar ok com ele e agradecer. E naquele momento eu olho para a possível causa. Por que veio o lapso de memória? Qual é a causa? Qual é a origem? Por vezes eu estou me sobrecarregando no trabalho. Por vezes eu estou passando por alguma dificuldade emocional na minha vida. Enfim. O que acontece aqui como causa e que gera o sintoma do lapso de memória? Ok? Compreendeu a dinâmica? Lapsos de memória ou dificuldade de memorização são sintomas. Olhe para eles com gratidão e aproveite a mensagem que ele te traz para investigar a origem, a causa. Aqui com o exercício das 3 perguntas, eu te dei uma sugestão de causa. Podem ter diversas causas e aí tem que investigar na sua vida, na sua subjetividade aí da sua mente, nesse momento, o que você está vivenciando, ok? Bom, aqui nesse momento, aproveitando para partilhar com você aqui um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho aqui do lugar que eu tô, na beira-rio da minha cidade, o rio Uberabinha. Eu moro em Uberlândia, para quem não sabe, e bem no meio da cidade passa esse rio e eu moro aqui mais ou menos perto. E eu costumo vir para cá a pé e fazer uma caminhada aqui. E então quero te agradecer muito por ter ficado comigo até aqui. Espero que esse conteúdo tenha contribuído aí com a sua vida. Um grande beijo e até um próximo Caminhando com a Inês.